Boa noite a todos. Meus amigos, nós tivemos, eu acredito que há uns 30 dias mais ou menos, e nós abordamos o tema do compromisso do médium, né? E que, por sinal, foi bastante truncado, mas, como diz um amigo nosso, hoje a gente... Beleza, mas eu posso mudar aqui também, né? Mas aqui nós vamos continuar com o tema. E vamos começar com o básico. Vamos definir o que é mediunidade. Eu não sei, provavelmente vocês já têm tido a curiosidade de identificar a origem da palavra mediunidade. Não é nova. Não é nova. Mediunidade vem do latim. E o latim já é uma língua extinta. Já é uma língua extinta. Não é verdade? O nosso amigo aqui é dessa época, coisa de 400 anos antes de Cristo. Né, Ademar? Ali. Então ele viu isso pessoalmente. Eu já sou mais novinho. A palavra mediunidade vem do latim e significa intermediário. Portanto, queridos amigos, nós somos meros intermediários. Sem vaidade, né? Não precisamos, não podemos, não devemos nos engalanar por sermos médium. Por sinal, médium não é nem inteiro, é metade, né? Uma vez que todos nós possuímos um campo eletromagnético, já foi comprovado isso, principalmente agora com essas áreas da física quântica, né? Nós estamos comprovando com mais intensidade que nós emitimos raios, energia, né? Ela é a capacidade que todos, vou repetir, eu devia ter grifado isso aí, mas não me ocorreu na hora. Todos, sem exceção, temos de receber e transmitir energias e vibrações. Todos. Só que nós médiums, em teoria, temos consciência disso. Temos, né? Já tinham estudado, já tinham pesquisado sobre isso? Ótimo. Ninguém falou nada, é sinal que todos nós temos estudado bastante sobre isso, não é verdade? Atuando com os mais diversos planos de existência, desde o mais denso ao mais sutil. Portanto, meus amigos, não é porque nós somos médiums que estamos livres, né, de não receber influências densas, negativas. E principalmente nas horas que a gente começa a pensar besteira, né, aí sim, os amiguinhos mais densos comparecem para nos obsediar. E tem coisa mais obsediada que médium? Geralmente, o médium vem para a casa espírita, geralmente, para se tratar. Não conheço nenhum médium, até hoje, e olha que eu já conheço alguns, que tenha vindo para a casa espírita pela primeira vez, bem entendido, suavemente para servir. Ele passa ali em frente de uma casa e fala assim: puxa, eu acho que esse pessoal aí precisa de apoio. Vou entrar e vou ajudar. Eu não vi isso acontecer. Geralmente a gente vem porque está meio perturbado, meio muito perturbado. Não é verdade? Quem já veio aqui para casa, para esta casa específica, não vamos falar onde a gente não conhece, que veio aqui porque passou e falou assim, e que não era já médium de outras casas, bem entendido. Puxa, esse povo aí deve estar precisando de ajuda, eu vou entrar. O Vanderlei, ele veio, né? Ele veio aqui, ele era médium ou não era? Mas ele era médium? Já era médium, Vanderlei? Não. Ele veio aqui para ajudar. Falou, esse povo aí deve estar precisando de ajuda. Aí,
Mas já veio equivocado, você viu? Ele é um voluntário e involuntário. Mas isso tudo para dizer que a mediunidade, ela é sutil ou densa, não importa. Mas é um intercâmbio. É um intercâmbio entre o céu e a terra. Entre o mundo espiritual e o mundo material. Esse céu aqui, eu também deveria ter feito alguma mudança, porque céu a gente entende como algo mais perfeito, né? Portanto, continuando aquele nosso bate-papo de um mês atrás, cuidar da mediunidade exige, antes de tudo, autoconhecimento. Autoconhecimento, estudo e disciplina. Aparentemente um complemento do nosso bate-papo de algum tempo atrás. Uma quinta-feira também. Então, estudo, autoconhecimento e disciplina. Essa é a forma. Quer cuidar da mediunidade? Então, por favor, estude. Conheça. Tá? E tenha disciplina para estudar e para conhecer. E nesse negócio de, não, eu não preciso fazer nada, o meu mentor que é o responsável. É nada. Não existe mais essa incorporação. Tem ainda pessoas que têm incorporação total, plena. Porém, o mentor só age com a consciência do médium. Mesmo que ele incorpore hoje, não num passado aí recente, hoje, mesmo que ele incorpore 100%, o médium coordena, não, digamos assim, perto do corpo físico, ele se afasta, mas ele está em coordenação com a entidade, tá bom? Então, se a entidade, há alguns casos interessantes. Nós tivemos, não muito recentemente, uma paciente portadora de câncer. Tá bom? E o médium incorporado falou que era para ela parar de tomar remédio. E que ela seria curada. Olha a responsabilidade. Não foi curada, parou de tomar remédio. Não que o remédio fosse curá-la, não é? Mas olha a responsabilidade que você está assumindo. Então, a mediunidade tem que ter estudo, autoconhecimento, disciplina. Para canalizar essa sensibilidade com segurança, busque espaços sérios de desenvolvimento e siga práticas diárias de higiene e equilíbrio energético. Esse espaço sério, eu tirei, estava casa espírita e terreiro. Eu tirei para que não houvesse nenhuma confusão. Terreiro, né? Terreiro a gente já faz aquela analogia com práticas não ortodoxas, né? Com práticas que distancia do espiritismo. Por sinal, é bom a gente reforçar. Não existe espiritismo de mesa branca. Não existe mesa branca. Nem vermelha, nem preta, nem lilás. Espiritismo é uma codificação de Allan Kardec. Nenhuma outra designação, tá bom? Tem algumas vertentes aí, mas deixa de ser o espiritismo. O espiritismo é seguir, né, os cânones de Allan Kardec. Portanto, para canalizar essa sensibilidade com segurança, busque espaços sérios de desenvolvimento e siga práticas diárias de higiene e equilíbrio energético. A gente fala muito em higiene e equilíbrio energético, prática diária. O que seria essa prática diária de higiene e equilíbrio energético?
Como é que a gente faz a nossa higiene espiritual, energética? Como é que a gente faz essa higienização? Tá bom? Vocês oram todo dia? É um bom caminho para a higienização. Vocês não. Aí, nós oramos todos os dias. Nós controlamos nossos pensamentos. Não é verdade? Às vezes a gente está no dia a dia, a gente se desentende à toa, uma besteira que a gente fala. A gente está no trânsito, né? E a gente usa de uma linguagem mesquinha, medíocre, né? Coisa simples, você manda o outro tomar café, você xinga a mãe do outro, não é? Então isso aí é desequilíbrio e invigilância. A vigilância é isso. Tomar cuidado com os seus pensamentos. Tá? Isso é higienização. Orar. Tentar manter a mente em coisas boas. Eu não estou falando que sejamos exemplo disso em absoluto. Mas esse é o conselho. Esse é o cuidado. Sigamos. As principais etapas para cuidar e educar sua mediunidade incluem: busque um centro. E aí estava também, busque um terreiro. Aí eu tirei o terreiro. Não quis me comprometer. Tá bom? Mas por que não? Por que não? O terreiro também pratica mediunidade. Lógico que é uma prática mais exagerada, menos disciplinada, mas nem por isso não se pratica a caridade. Que a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro espiritismo é amor. É praticar o bem. E aqui nós praticamos o bem, tá bom? Mas não é só ficar de branquinho, vir a casa segunda-feira, terça ou quarta, não sei, e pronto. Não. Nós somos médiums 24 horas por dia. Às vezes até 25. A mediunidade precisa ser orientada em um ambiente seguro e por dirigentes capacitados. Como é que eu alcanço a capacitação numa casa espírita? Primeiro lugar, frequentando os cursos que a casa propicia. Qual é o dia de estudo aqui da casa? Segunda? Que hora começa? Às 19 termina que hora? Então é bom que às segunda eu não vou vir porque eu não gosto de estudar, sou indisciplinado. Né? Então às segunda é o dia de estudo. Ah, mas eu sei tudo. Não sabe. Ninguém sabe tudo. E ai daquele que souber tudo, vai fazer o quê? Nada. A mediunidade precisa ser orientada em um ambiente seguro e por dirigentes capacitados. Casas espíritas, terreiros de umbanda, grupos espiritualistas, oferece passes, correntes e grupo de estudos ideais para essa educação. Colocamos tudo aqui para não ter problema. Tá bom? Às vezes você vai numa casa de umbanda e vê um praticante umbandista muito mais dedicado que um espírita. Não é? Então, não é por aí. Aí eu tenho um amigo que é pastor. Mas é pastor. E ele diz que admira os espíritas, porque os espíritas trabalham. Não tem tempo de fofoca. Eu até quis convidá-lo um dia para a nossa casa, só para ele ver que ele não estava absolutamente correto. Mas, sei, os outros pensam assim, menos mal. Sinal que nós estamos no caminho.
Tá bom? Grupo de estudos. Isso é outra coisa essencial. A casa precisa ter grupos de estudos. Um grupo na segunda, não é? Na terça, vocês trabalham também, alguém um momentinho antes faz um estudozinho. Na quarta, idem. Por quê? Porque quando a gente... para isso que é a palestra, né? E a música também. A música harmoniza todos e a palestra vem justamente para despertar. Os ouvintes, encarnados e desencarnados, se aproximam, curiosos, sentam-se e ficam nos ouvindo. Por isso, ao palestrante cabe estudar também. Ele precisa de ter autoridade no estudo. Não dá para... né? E até é um desafio interessante. Eu acho que todo médium deveria estudar para fazer palestra. Que quem mais aprende ao fazer uma palestra é o palestrante. Não é o ouvinte. O palestrante aprende barbaridade. Mas muito. Né? É porque ele abre os livros, procura, surge uma pergunta, surge outra, ele vai se aprofundando. Pratique o autoconhecimento. Entenda o que é seu e o que é energia dos outros. Isso aí é muito difícil. Eu lhes confesso que chega uma hora que você fica tanto em comunhão, né? Que você às vezes escreve uma coisa, fala, pô, legal, o que eu fiz? Não, isso não é meu. Quando a gente chega num estágio de relação com os espíritos bem sutil, bem intensa, não é? É tão natural essa comunicação de nível, e você atrai. Eu vou usar uma referência aqui de um escritor chamado Saint-Exupéry. Vocês já devem ter lido O Pequeno Príncipe. Vocês não, só os mais antigos. Quem tem mais de 30 anos. Leram O Pequeno Príncipe? Alguém aí leu O Pequeno Príncipe? Só você? Puxa, 2. Ali, 4, 5, 6. Ah, você estava com vergonha de falar, né? Estava com vergonha de dizer que a idade já não é mais tão pouquinha, né? Nós mais antigos todos lemos. Por sinal, uma história interessante. Eu dei de presente para um gerente nosso, numa época, o livro Pequeno Príncipe. Ele pegou o livro e jogou no lixo. Falou, você está pensando que eu sou o quê? Falei, você é burro. Quase perdi o emprego que ele era meu gerente. Né? Mas fui lá, peguei do lixo e dei para outra pessoa. Mas o Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, ele tem um axioma bonito, né? Axioma. É pensamento mesmo. Ele diz assim, tu te torna responsável por aquilo que cativas. Você é responsável pelos espíritos que você busca, que você traz. Tá bom? Então não estranhe. Se você está ali e vira uma odalisca dançando, não que elas tenham defeito, não. Mas você está atraindo seus pensamentos de sensualidade, etc. e etc. Tá bom? Eu, por exemplo, penso sempre que quanto mais a casa necessita, mais vem espírito de luz. Aí quando eles estão percebendo que a casa está no nível bom, eles vão buscar outros trabalhos, né? Portanto, cuidado. Se vir aqui Jesus Cristo diretamente, cuidado, a coisa está feia, né? Mas tem que vir espírito de luz, espíritos caridosos, humanitários, e a gente que atrai. E o autoconhecimento é identificar o tipo de energia. Nós não podemos fechar a ninguém. A ninguém.
Algumas casas proíbem, por exemplo, não aceitam a prática de preto velho. Tem casos que não aceita mais. Eles dizem que já estão num patamar de só passe magnético, etc, etc. Mas quem diz que um preto velho é atrasado? Tudo bem que não vamos trabalhar com preto velho 30 dias por mês, mas por que não, de repente, dar lugar a eles? Podem trazer muito conhecimento mesmo, né? Então, a gente precisa se conhecer para saber que tipo de energia nós estamos trabalhando. A gente precisa aperfeiçoar essa nossa habilidade. Não é dom, é habilidade. Isso é uma conquista que a gente vai desenvolvendo. Tá bom? Então, como é que eu posso praticar isso? Meditação, por exemplo, é propícia, é uma ferramenta excelente. Mas nunca meditar despreparado. A gente precisa estudar. Eu vou contar uma experiência que hoje eu não pratico mais. Eu devia ter uns 17, 18 anos. Ontem ainda, né? 17, 18 anos. E eu praticava o tibetanismo. Eu estudava, eu era curioso. Eu estudava tudo. Tudo que se me apresentasse eu pesquisava. E eu comecei a praticar a tal da viagem astral. Que todos nós fazemos inconscientemente. Alguns de vocês já estão fazendo desdobramento consciente. Não precisa levantar a mão, que a gente não precisa entrar nessas minudências. Aí eu estava praticando a tal da viagem astral. Conscientemente, eu já estava fazendo desdobramento. Porém, um belo dia, não sei lhe dizer porquê, desassistido que eu estava, fiquei preso no telhado de casa. Metade do meu corpo para baixo, metade para cima. E o desespero. Que experiência fantástica, mas assustadora. Voltei para o corpo, acordei, suado, tá bom? Assustado. E nunca mais fiz a tal da viagem consciente. Não por maldade, mas talvez os meus mentores falam, não, carinha, calma, devagar, deixa o tempo, né? Então, a gente também tem que estar consciente dos nossos limites. Tá bom? Estude sobre o assunto. Não começou hoje. A prática de conversar com os espíritos transcende aí os milênios. Não é? Os nossos antepassados conversavam com os espíritos através de jogos de pedra, tripa de animal, borra de café. É longa história. Né? Os ciganos têm uma tradição nessa área fantástica. Portanto, alguém sabe mais do que a gente. E alguém foi permitido colocar esses ensinamentos em livros. E nos cabe buscar, ler. A gente lê, não gostou, não assimila. Leu, achou que é aquilo. E uma outra coisa importante, o mestre só aparece quando o aluno está preparado. O mestre só aparece quando o aluno está preparado. E um detalhe, tem mestre humilde. Ou melhor dizendo, um mestre é humilde. Muitas vezes nós estamos com um espírito de tanto brilho, tanta luz, mas a gente nem percebe. Aqui uma outra historinha. Uma irmã, né? É uma irmã de caridade. Ela tinha uma parceira dela,
que era de alto nível, e ela era admiradora. E um belo dia essa parceira morreu. E ela orava, né, que ela queria ver essa parceira. E ela pedia, por sinal, embora fosse uma irmã de caridade, ela estava sempre em contato com os espíritos. E ela queria ouvir, queria saber como ela estava, queria sentir a presença dessa irmã. E foi permitido que essa mentora dela viesse. Né? E ela orando, rezando, pedindo a presença da mentora no mundo material, né? Antes de falecer. E de repente ela sentiu um arrepio terrível, uma sensação estranha. Ela começou a rezar, pediu para Deus afastar o Satanás que estava próximo dela. Me afasta, isso é coisa do demônio. Olha a essência do despreparo. Ela não identificou a energia que se aproximou dela. E ela achou que era manifestação demoníaca. Né? Provavelmente a mentora, que foi no plano material, talvez até fosse trabalhar com ela também no plano espiritual, falou, não está preparado ainda. Não está preparada ainda. Né? Então, não tinha estudado sobre o assunto. E o engano da gente pensar que os religiosos não estudam o espiritismo, viu? Eles sabem mais do espiritismo do que a gente. Eu não sei se eu vou perder o meu emprego na escola católica que eu dou aula. Mas vocês vão na arquidiocese e tem todos os livros espíritas na biblioteca. Inclusive com comentários. O meu padre diretor, nós conversamos um dia e ele... Vanderlei, a coisa está muito estranha, né? Eu falei, não, realmente é meio difícil. Ele falou, na sua religião, como é que vocês estão vendo esse acesso, essa perturbação? Eu falei, o senhor quer mesmo saber? Ele falou, eu quero. É o meu padre de diretoria. Eu conversei com ele de igual para igual. Ele falou, interessante, são coisas interessantes, né? E aí, quando eles veem os tais do milagre, o que é? Manifestação de espíritos, não é? Só que com outros nomes, etc, etc e etc. Sigamos. Estude sobre o assunto. Ler obras clássicas ou participar de palestra ajuda a desmistificar os sintomas e compreender como a energia funciona. Vocês vão, no início, né? Vocês podem até achar que é a manifestação do demônio. Tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que... Bom, cada um tem um jeito de sentir a aproximação dos espíritos. Precisa estudar, precisa disciplinar também o seu mentor. Falar em mentor, eu tenho uma história muito interessante. Eu nasci numa família de espírita, né? Era metade católica e metade espírita. Minha avó era bruxa, meu avô era bruxo, meu pai era bruxo, minha mãe era normal, não era espírita, virou. Então, a gente sempre tinha esse contato. E eu tinha um companheiro que queria trabalhar comigo. Mas ele queria que eu bebesse. E eu não bebo. E ele criava um monte de situações para que eu bebesse. Eu falei, mas bicho, você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar e eu não bebo. Não, mas é uma forma... Eu não bebo. Você quer trabalhar, você vai trabalhar sem beber. Isso foi... Não chegou a 400 anos não, mas eu devia ter o quê? Uns 35 quando ele se aproximou. Aos 65 mais ou menos, ele retornou e falou que nós éramos companheiros de outras jornadas e que agora ele já não bebia mais. E que agora a gente poderia trabalhar. Falei, não, mesmo bebendo a gente poderia trabalhar.
Eu me lembro que uma vez eu estava descendo da UCDB, e ele era uma energia densa. Era bom, mas uma energia densa. Eu tinha uma belininha antiga, eu vinha descendo, de repente, a belina pesou para o lado direito. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E pesou. Falei, seja bem-vindo. Né? E um cheiro de cachaça. Quem conhece o cheiro de pinga aí? Eu não bebo, mas eu vendia pinga. Me arrependo muito de ter sido um grande vendedor de bebida alcoólica. Eu falo para meus amigos que eu sustentei meus filhos com cerveja. Então falam, mas você teve coragem? Eu falei, não, eles não bebiam. Eu fazia os outros beber e peço perdão por ter levado muita gente, talvez, ao vício, né? Mas eu senti o cheiro do álcool no carro. Falei, seja bem-vindo. E ele andou uns quilômetros, aí foi embora. E aí ele voltou um tempo depois e falou isso para a gente, né? Então, cultive o seu corpo e vibração. Manter hábitos de vida saudáveis. Aí a gente vai insistir com vocês. Hábito de vida saudável, alimentação saudável, prática de esporte, boa leitura, boa palestra, tá bom? Não assista o jogo do Corinthians, que é problemático, tá bom? Não me olhem feio não, é só uma brincadeira. É corintiano também é gente. Então vejam bem, vocês têm que procurar a gente. Eu sei que tem uma época da vida que a gente gosta de certos filmes, mas tem que procurar não. Procurar ver só boas obras, tá? Ler bons livros. Por quê? Porque aí você eleva o seu padrão energético. Aí você se protege. Aí você cria uma proteção, uma redoma. Você estando pensando coisas boas, fazendo coisa boa, o espírito obsessor, ele até é capaz de se transformar ao seu lado. Foque na caridade. Focar na caridade. Na verdade, eu acho que a gente poderia resumir o papel do médium, né? E nisso aí, eu acho que eu já passei o tempo, né? Aprender a lidar com essa faculdade transforma o que pode ser uma confusão inicial em uma ferramenta de evolução e paz. Para concluir, eu vou terminar deixando para vocês esse pensamento. Buda não era budista, vocês sabiam disso? Buda não era budista. Jesus não era cristão, ele era judeu. Krishna não era Vaishnava. Maomé não era islamita. Eles eram professores que ensinavam amor. Amor era a religião de cada um. E a nossa religião, meus queridos amigos, é uma filosofia de vida que nos ensina a amar. Pratiquemos o amor. Obrigado pelo amor que vocês tiveram de me tolerar. Inclusive, a coordenadora fingiu que o horário não tinha acabado. Uma boa noite a todos. Obrigado.